Vamos ouvir a palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Às vezes, não parece que Deus nos abandonou? As tribulações são tão grandes e parece que nossas forças se vão e não sabemos mais o que fazer? Não se desespere. Se você ler a Bíblia, verá que todos os personagens bíblicos passaram por momentos assim. Ora, seja qual for a sua tribulação ou desespero, saiba que existe um Deus que socorre os que são seus. Deste modo, não há limites para o nosso Deus. O controle de Deus sobre você é total. No livro de Josué, quando Deus chama Josué para possuir a terra prometida, qual foi a primeira ordem de Deus? Esse texto se encontra em Josué capítulo 1, verso 6, que diz assim: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais." Neste momento, Josué assume o posto de Moisés e o próprio Deus o exorta a continuar a obra de Moisés. Quando Deus o chama, acredito que Josué poderia estar desanimado ou entristecido com alguma coisa. E para despertá-lo, Deus o convence que quem está no controle é Ele. Olha o que Deus diz: "Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra." Eu gosto dessa expressão, porque tu farás. Olha, meu irmão ou irmã, Deus está te dizendo que a obra que Ele começou, Ele termina. Josué, você vai fazer esse povo herdar a terra. Podemos pensar: como poderei eu, William Patrese, diga seu nome também, fazer esse povo entrar na terra prometida? Por exemplo, né? Esse povo, irmão William, é um povo de dura cerviz. Josué poderia jogar a toalha e desistir daquilo que Deus o comissionou. Quantas vezes na vida você quis jogar a toalha? Não dá mais. Parecia que todas as hostes dos infernos estavam tramando contra você. Bem, a Bíblia fala que o diabo é o nosso acusador. A acusação e a condenação é uma das primeiras investidas de Satanás. Quando surgir a ideia de que você é um derrotado, de que você não vai conseguir, pode ter certeza que isso é de procedência maligna. O apóstolo Paulo foi surpreendido com as artimanhas de Satanás. Veja o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, que diz assim: "Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho." Notem que o próprio apóstolo Paulo fora impedido de visitar os irmãos pelo diabo. Além do cuidado com as igrejas, que traziam muitas preocupações, o apóstolo Paulo também tinha um espinho na carne que também o atormentava. E o próprio Satanás não o deixava em paz. Apesar disso, ele mesmo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Josué e o apóstolo Paulo, 2 servos do Senhor, apesar de toda a carga, se mantiveram firmes no Senhor, sabendo que o próprio Deus era com eles. Talvez o inimigo queira te condenar, te perturbar. Não se desespere, porque você está em Cristo. Com certeza não há nenhuma condenação em nome de Jesus Cristo para você. O ministério que Deus colocou em suas mãos é para a glória dele. E lembre-se, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele o capacitará para todas as adversidades. Ele é fiel. Amém?
Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Fica na paz. Amém.